Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, mais uma deste já 10º ano de emissões regulares. Começamos em 2014, concretamente a 7 de janeiro desse ano, e mandemos-nos por aqui semanalmente, a Maria do Céu e o Fernando Serrão, a falar daqui de coisas importantes, como as de hoje, o tema de hoje, que é uma coisa que se tem perdido. Vamos falar de valores humanos. O que são, definição, exemplos, valores humanos que têm-se vindo a perder, sobretudo nos últimos anos, fruto de várias coisas, entre políticas sociais e outras coisas complicadas. Mas vamos hoje, então, falar sobre isso, neste início de 2024, sobre valores humanos. Maria do Céu, o que são? Vamos dar aqui definições, vamos dar alguns exemplos. Primeiro de tudo, o momento de inspiração, quero agradecer à Rádio Alto Minho, à direção e a vocês todos. A razão pela qual nós estamos aqui, queremos agradecer todos os dias. Já fizemos 10 anos. Fizemos anos no dia 7, certo? 7, certamente, mas okay. Fizemos anos ontem. Ontem, fizemos 10 anos. Mas foi domingo, domingo. Já passamos, queridos ouvintes, já passamos por muitas situações enquanto estava-se a fazer o programa. Este programa é, acima de tudo, uma opinião nossa, essencialmente de 3 pessoas que fazem o programa. Não só sou eu dou a cara, mas o programa é feito pelo Celso, pelo Fernando e por mim, e todos o mesmo valor. E eu queria agradecer aos dois que maturam sempre, e também aqui à Rádio Alto Minho, por continuadamente, de uma forma persistente e com disciplina, continuarmos a estar atentos e a falar de algumas coisas que às vezes não dão jeito nenhum, como por exemplo o tema de hoje, relativo aos valores humanos. Acima de tudo, eu gostava de desejar um ano de 24 o melhor possível, com investimento em si próprio, no seu bem-estar, com a ideia de quanto melhor você é, melhor você vai conseguir ter boas relações. Desculpem se o português não está bem, porque há muitas coisas que nós temos definidas para ser para os outros, mas acima de tudo temos que ser para nós próprios. E desde os últimos programas do ano passado e este programa são muito importantes em termos de repente parar, fechar os olhos e pensar, mas afinal o que é isto, afinal o que é importante, e nós não devemos deixar algumas coisas para amanhã, porque hoje já é um bocado tarde. E o que é tarde é a questão, por exemplo, dos valores humanos. Os valores humanos, para muita gente, não dá jeito nenhum. É uma conversa que não dá jeito nenhum. E de repente, pode acontecer que estamos um bocado perdidos, que até nem conseguimos saber quais são os valores humanos. E isso é grave porque estamos a falar de princípios morais e éticos. Porque não dão jeito nenhum, porque o que é giro neste momento, e desculpa, eu sou uma chata, e eu acho que deve ser da idade, eu sou uma chata, o que é giro neste momento é tudo aquilo que é contra a nossa saúde, contra ao nosso ser como ser humano, porque o que é fixe é ser superficial, é andar de uma forma inconsciente. Desculpem, mas esta é a minha ideia daquilo que eu vejo, porque há questões tão importantes na vida, e eu vejo, como observadora, que essas questões que são fundamentais para a nossa vida e até para a nossa sobrevivência são colocadas até nas mãos dos outros para resolver, tipo médicos, tipo psicólogos. Não, queridos ouvintes, nós temos que agarrar, e esta questão dos valores humanos, nós temos que agarrar algumas coisas nas nossas próprias mãos para sermos felizes, para termos bem-estar e para criarmos relações de qualidade e tempo de qualidade com as pessoas, porque mais vale pouco e com qualidade do que muito e só com desesperos e dramas e com cenas. Há outra questão que eu acho que é muito importante. Se vocês têm um drama, falem. Se não conseguem falar no seu micro contexto, então há aí pessoas, há psicólogos, há psicoterapeutas, há muita gente que os pode ajudar a resolver ou até a ver outra perspectiva de vida. O nosso programa, acima de tudo, pretende dar outra visão das coisas e de uma forma fundamentada. Não somos nós que de um dia de repente acordamos cheios de sabedoria. Não, há pesquisas que nós fazemos, isto não é nosso, nós pesquisamos e depois falamos sobre isso com pessoas de referência, com sites de referência para nós. Por isso, queridos ouvintes, acima de tudo, aquilo que nós pretendemos há 10 anos para cá é que vocês sejam melhores com vocês próprios e que as vossas relações
com micro e com macro contexto sejam bem melhores. Relativamente aos valores humanos, isto é uma questão que é muito importante para mim, porque eu falo das minhas filhas. Eu, se perguntar às minhas filhas que valores humanos elas têm, elas vão olhar para mim e vão dizer: mãe, lá estás tu com as tuas coisas. É verdade. E se eu perguntar a pessoas mais grandes, o português hoje não está muito fluido, mas se perguntamos a pessoas mais velhas de que idade for, as pessoas vão ter um tempo a pensar. E isto é mau. Porque você não pensa o que é que, por exemplo, o que é que o faz viver, o que é fundamental para a sua vida. É o oxigênio. E o oxigênio, a par dos valores humanos, são fundamentais e básicos e basilares e para nós podermos viver e ter uma vida com direção. No último programa nós falamos na visão micro e macro. É muito importante nós termos uma visão a largo prazo, e a visão é constituída não por uma viagem, não por dinheiro, não por o casamento, não pelos filhos, mas por um conjunto, uma circunferência dividida em partes iguais ou não, que compõe a nossa própria vida, porque nós somos um ser completo e não é só uma coisa que nos dá felicidade, nem é pouca coisa que nos dá felicidade. O que nós temos que reunir, e quanto mais dividido, melhor, porque não dá muita expressão. E cada parcela dessa circunferência deve ser dividida de igual modo, porque quando nós damos muito espaço a muitos aspectos da nossa vida e retiramos espaço a outros, depois nós é que sentimos. Relativamente aos valores humanos, os valores humanos são princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. Eles fazem parte da formação da consciência e da maneira de agir e de se relacionar numa sociedade. Os valores humanos, por outro lado, são normas de conduta que podem determinar decisões importantes e garantir que a convivência entre as pessoas seja pacífica, honesta e justa. Os valores são constituídos socialmente, são construídos socialmente e vão orientar as decisões e garantir alguns princípios que regem as ações e, consequentemente, a vida humana. Só que isto ultimamente tem sido tudo alterado, não é? Eu às vezes, não sei se sou muito negativa a ver as coisas, ou não é pessimista, mas... Isto tem a ver muito com a degradação social, não é? A evolução também traz degradação, em alguns casos, e socialmente, ultimamente, temos assistido nos últimos anos, aliás, muitas vezes fruto até das próprias políticas do Estado, temos assistido muito a esse tipo de degradação dos valores. Mas eu vou dar 2 passos atrás, porque a questão dos valores e dos princípios e desta base de vida deve ser adquirida primeiro pela família, depois pela escola. O problema é quando a sociedade se mete ao meio. O problema é que tudo o que é exterior e tudo que é moda, seja que moda for, tem mais valor do que algumas... E depois a própria família também se envolve nestas questões da moda, porque é o contexto, é a energia que existe. E uma pessoa perde-se. Isto, queridos ouvintes, e nós depois falamos rapidamente, se eu, entretanto, vou-me perder. Isto porque eu já falei aqui uma vez, tristemente, de uma situação que é muito importante, e esta questão dos valores humanos é muito importante para mim, e eu de repente eu lido muito mal com a mentira e com a manipulação, lido mesmo muito mal. Não estou aqui para ensinar ninguém a não ser orientar as minhas filhas, e essa é só a questão, e de repente eu deparei-me com uma situação em que eu estava com uma mentira e até já considerava essa mentira como certa. E há questões, queridos ouvintes, que nós não podemos nunca ter jogo de cintura, porque o que é errado nesta vida e para além desta vida. Há coisas que nós colocamos e elas vão ser sempre erradas agora daqui a 100 anos, porque não está certo. E esta questão, quando é mais ou menos... Nós falamos muito... Mas hoje em dia já temos a capacidade de esbater isso. Esbatemos! Mas isto é deplorável. Nós esbatemos... princípios e valores da vida que são fundamentais para nós. Isso. E de repente vemos num mundo que nós pensamos, nossa, eu adaptei-me àquilo. Isso foi adquirido por várias vias, e uma delas foi o facilitismo. Nós hoje em dia vivemos numa sociedade muito facilitista. E não só, nós não nos queremos chatear. Exatamente. Nós não nos queremos chatear a educar, nós não queremos chatear até, digamos, a dar alguns castigos aos nossos filhos e às pessoas que estão, e aos nossos jovens. Nós não nos queremos chatear, até porque eles hoje em dia têm uma capacidade de argumentação verdadeiramente
brutal e nós não conseguimos depois Lá está, ter porque... o mesmo tipo de resposta rápida, nem o mesmo tipo, eventualmente, porque nem já a estão mesma a agressividade. ser formatados muito mais cedo. Não, estão a ser formatados mais cedo para fazerem o que querem e desviar-se de tudo aquilo que é aborrecido. Porque, queridos ouvintes, isto podem considerar como uma lição de moral. Para muitas pessoas, para mim é fundamental saber o terreno que eu piso, e o terreno que eu piso são os meus valores, onde é que eu me desvio, porque todos os dias, antes de adormecer, eu tenho a minha consciência que me diz isto correu bem, aquilo não correu bem, e o que é que eu faço? Antes de adormecer, eu peço sempre desculpa mentalmente a todas as pessoas que eu prejudiquei, a todas as pessoas que consciente ou inconscientemente fiz mal, qualquer coisa, porque eu não quero levar para o dia seguinte alguma coisa que aconteceu no dia anterior. E isto é uma forma isto é tipo higiene mental, isto é tipo tomar um duche. Eu não quero levar o que aconteceu no dia anterior para o dia seguinte, e sei que no dia seguinte não vou cometer as mesmas falhas. E isto é muito rigoroso. E pronto, para mim é vital, é tão fundamental como o ar que eu respiro, mas pode não ser para si. Mas, querido ouvinte, vai chegar um belo dia e nós estamos... Isto é normal, é na vida que você vai perceber que não sabe quem é, o que é que gosta, qual é a sua música, qual é a sua comida favorita, porque é que sai, porque é que bebe, porque é que come, porque é que trabalha e o que é que faz. Completamente perdidos. E nesta questão, depois as pessoas entram em stress com os 50, com os 60, chamam menopausa, chamam andropausa, chamam o que quiserem, mas o problema não é esse. O problema não são as fases normais da vida. O problema é que nós queremos-nos tanto desviar para ser fixes ou para ser bem aceitos na sociedade, que chega um bom dia que a coisa acumula, e se tivermos a sorte de aos 50, 60 e por aí fora termos saúde, nós vamos estar perdidos. E o que é que acontece? As pessoas divorciam-se, as pessoas zangam-se, ou com os familiares, porque toda a gente é culpado, menos o próprio. Aponta-se os dedos, é a família, é a sociedade, é a comunidade, é o mundo, é o planeta, é a Rússia, é os Estados Unidos. Queridos ouvintes, vamos começar por nós próprios. A nossa questão é que nós cada vez mais temos ausência de valores, temos ausência de consciência e de responsabilidade na forma como vivemos. Você não consegue ser fixe se não for visceralmente. Você não consegue ser positivo se só conseguir ser positivo por cima do tapete. Esqueça lá isso. Estas questões são muito mais profundas e isto dá-nos alento. E esta forma de ter mente aberta e de pesquisar e de estar atento à vida e viver de forma consciente, o que é que nos dá? Dá-nos a capacidade, dá-nos a resiliência e a capacidade de adaptação a tudo que surgir, porque estamos atentos, porque percebemos. O primeiro dos valores que nós vamos apontar e até ao final do programa vamos ter que os dizer todos e o primeiro é já o que já se perdeu mais. O primeiro valor é daquelas coisas que muita gente... Já está muito perdido. Não, eu acho que perdeu-se. Eu acho que é daquelas coisas, e eu falo também por mim, é daquelas coisas que mais me atrapalham no meu dia-a-dia, que é ter em consideração os sentimentos dos outros, ter a capacidade de calçar o sapato dos outros, perceber que o outro tem a própria história, perceber que nós não controlamos, não mudamos nada nem ninguém a ser nós próprios. E se nós queremos ser respeitados, acima de tudo temos que respeitar o outro, ouvir o outro e entender o outro. Por muito que queiramos revirar os olhos, por muito que não tenhamos paciência. Portanto, para ouvir o valor que estamos a falar é o respeito. É o respeito. Queridos ouvintes, o respeito é fundamental. É o respeito por pessoas que são diferentes. Anda um bocado perdido ultimamente. Não, o respeito pelas ideias, o respeito pela política, o respeito pela diferença, o respeito por tudo o que outra pessoa é fundamental para que nós possamos ser respeitados também. E eu acho que nós deveríamos pensar muito nisso quando fazemos considerações e quando fazemos críticas, porque estamos sempre prontos a fazer. O segundo ponto é a honestidade. Também. Durante quase toda a minha vida, eu pensei que a honestidade era para os outros. E, acima de tudo, nós temos que ser honestos connosco próprios. E é uma das coisas que... Antes de mais nada. Antes de mais nada. Queridos ouvintes, ser honesto para os outros. Porquê? Para que os outros tenham a vida deles, passam na nossa vida e depois nós. O grande problema é que nós começamos por não ser honestos connosco. O problema disto e é que muitas vezes não damos conta. Não. Quer dizer, eu acho que de vez em quando... Mas...
Pronto, porque, olha, a honestidade significa agir com ética e verdade. E ser verdadeiro às vezes é muito complicado. E agir com ética, queridos ouvintes, eu não quero ser má, mas hoje em dia é incrível. Ter ética no nosso dia-a-dia, connosco próprios, com as pessoas que estão connosco e então com a sociedade. Porque é daquelas coisas de nós, isto tem muito a ver para mim, a honestidade tem muito a ver com a humildade, com a modéstia. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não estamos acima de ninguém, nós não podemos ser valorizados pela forma como vestimos, pelo que calçamos ou por qualquer outra coisa. Todos somos iguais e todos estamos a tentar viver o melhor possível com as condições e o contexto que temos à nossa volta. Por isso, esta questão da honestidade, queridos ouvintes, acima de tudo, é consigo próprio. E é voltarmos os dedos, apontarmos sempre às pessoas que não são honestas ou que não agem com integridade, que eu acho que é daquelas coisas brutais, mas acima de tudo nós temos que ver onde é que nos situamos nesta questão da honestidade. Mas pelo amor de Deus, olhem para vocês e deixem os outros, porque isto acima de tudo é uma reflexão importante. A humildade... Essa não existe, essa já não existe mesmo. É reconhecer as falhas e as dificuldades. Eu acho que a humildade tem a ver em nos considerarmos a nós próprios e como não super-homens ou super-mulheres, porque isso não existe, mas com vulnerabilidades e fragilidades. Toda a gente as tem. Raras são as pessoas, mas mesmo muito raras aquelas que admitem as falhas, não é? Aliás, o ser humano tem a tendência de encontrar culpados em todo lado, mesmo quando a culpa é sua, não é? Eu nem ponho a humildade nessa questão, eu ponho a humildade mesmo na nossa forma de crítica rápida, sabe? Aos outros, e porque nós ao criticar colocamos-nos acima de qualquer pessoa, que somos melhores, e quando criticamos alguém nós supostamente somos melhores que as outras pessoas. Isso não é verdade. As pessoas têm o seu contexto, têm tudo à sua volta e fazem o melhor que podem, e nós naquele contexto não saberíamos como agir. E esta questão da humildade é não nos colocarmos em bicos de pés em lado nenhum. Pronto, queridos ouvintes, de vez em quando, eu vou dizer uma coisa que eu gosto. É giro e é fantástico pôr os corninhos de fora. De vez em quando. E eu acho que isto não tem mal, desde que seja só de vez em quando. De vez em quando não tem mal nenhum colocar as mãos na cintura e fazer uma peixeirada. Não tem mal nenhum. Desde que não seja sempre. E eu acho isso divertido. Porque eu acho isso catártico. Eu gosto de fazer isso de vez em quando. Porque é catar-se. É de repente pensar, calma lá. Isto já não dá mais. E isso então, é tipo o grito de Ipiranga, não é? É tipo um grito, é tipo exorcizar os demónios. É assim, calma, isto aqui é um limite intransponível. Queridos ouvintes, e eu acho que a humildade é mesmo, sabe uma coisa, Tony Robbins e Deepak Chopra e Oprah dizem que a modéstia e a humildade é das coisas que nos fazem fixes, que nos fazem ser espertos, sabem? E é a mesma coisa que ter curiosidade e procurar cultura e conhecimento. Isso sim, isso é uma coisa fixe para se fazer. Empatia é daquelas coisas com as quais eu me debato todos os dias, porque nós, acima de tudo, não é viver a dor dos outros, mas uma das coisas que eu faço muito, e isto chega a um ponto que às vezes é um bocado complicado, eu consigo calçar tão bem os sapatos dos outros, eu consigo entender tão bem a vida dos outros, seja de quem for, que sou incapaz, muitas vezes até, de discutir uma ideia que até que me magoa ou qualquer coisa assim, porque eu entendo o outro lado. Mesmo que isso seja contra mim. Porque eu entendo que eu só tenho poder em mim e que eu, qualquer coisa que faça, não vou mudar ninguém, e se outra pessoa me fez um mal, essa pessoa vai continuar a viver bem e até de forma fantástica. E nós é que temos que aprender a passar à frente. Esta questão da empatia é da compaixão, queridos ouvintes, passa pelo não julgamento, pela não crítica e mesmo pela capacidade de ajudar os outros de uma forma verdadeiramente altruísta, sem estar à espera de coisa nenhuma. Eu acho que esta questão nós devíamos pensar bem nela. A justiça é um tema que toda a gente fala, é justo, não é justo, eu não acredito na justiça, mas é alguma coisa que nós realmente deveríamos investir em tempo de qualidade e mostrar aos nossos filhos como é fundamental a questão da justiça, porque todos os seres humanos merecem viver. O problema é quando isso se torna subjetivo, não é?
Perante uma determinada situação, assim, as avaliações podem... Porque todos os valores que nós estamos aqui a falar podem ser debatidos de forma subjetiva. Nós estamos a falar aqui... Não, mas particularmente este, porque, enfim, perante uma situação, o que pode ser justo para uma pessoa pode não ser para outra. Não? E por isso é que eu acho que nós temos que transmitir uma base sólida e universal do que é justiça. E quando nós estamos numa situação em que temos que ver o que é justo e injusto, a melhor forma de nós pensarmos nisso é colocarmos no lugar do outro. E na questão... Percebem? Eu não quero entrar em situações mega complicadas do foro mesmo de psicopatas, sociopatas. Não quero entrar por aí, porque aí já é uma questão de doença e tem muitas variáveis. Mas estou a falar mesmo na questão de justiça social, em que toda a gente deve ter direito a uma cama, deve ter direito a uma vida que lhes permita sobreviver com dignidade humana. Também está difícil hoje em dia isso tudo. Porque nós muitas vezes vivemos numa bolha e não nos apercebemos daquilo que está ao nosso lado. Eu acho que é muito importante nós nunca perdermos a noção do que é que está ao nosso lado. E dentro das nossas possibilidades, partilhar um bocadinho, fazer alguma coisa de bem. E muitas vezes, como eu já disse, queridos ouvintes, passa por um sorriso, por um agradecimento e por não ser mal educado. A seguir vem a educação. Isso é muito complicado também. E eu acho que... É outro em vias de extinção, não é? Não, porque eu acho que hoje em dia a educação que nós damos, isto começa logo nas creches, começa logo no jardim de infância, em que começa logo aquela concorrência, o filho tem que saber logo rapidamente as cores, os números, e se não sabe é apontado, não sabe, os outros já sabem. Isso é a competição, não é? A par do facilitismo tem destruído tudo. Eu já sugeri muitas vezes a diretores de escolas para eu fazer um workshop sobre atitudes pedagógicas. É a sua área, não é? É a minha área. É a minha. Sobre a base da educação. E não é inventar nada, é a minha área, pronto. E eu muitas vezes fico tão chocada, porque assim, os alunos precisam de nos respeitar na faculdade cada vez mais e de uma forma cada vez mais agressiva. Mas nós não podemos abrir mão daquilo que é justo, ou daquilo que é respeito, ou daquilo que é empático. E eu gosto muito de um termo, e eu acho que toda a gente percebe. Eu odeio sacanagem. A sério. Eu odeio maltrato. Eu odeio, desculpem, eu não consigo ultrapassar um professor que chama burro, um aluno à frente de toda a gente. Não consigo perceber onde é que está a prática pedagógica aceitável, onde é que estudou, em que mundo estudou, em que se aceita que se chame burro, ou vais para a caixa do hipermercado, ou porque não vais fazer nada na vida. Olha, temos aqui, sobre este valor humano da educação, há aqui uma frase muito boa de Pitágoras, que é: educar as crianças e não será preciso punir os adultos. Exato. É por aí. E depois as pessoas não percebem, e de verdade não percebem, desculpem lá, vocês professores não percebem que vocês estão a educar as pessoas do futuro, os presidentes, os deputados do amanhã, as pessoas, os polícias. Mas é que os pais estão um bocado reticentes a educar as crianças, não é? Mas aqui é uma coisa, o que é que vocês estão a fazer? Vocês querem lidar com pessoas dos quais vocês estão a chamar burros ou pouco espertos, ou então fazer uma coisa fantástica que às vezes acontece na sala de aula, que é os favoritos e os não favoritos, sim. Os fixes e os não fixes. Isso faz parte do mundo competitivo, não é? Sim, mas isto é mesmo aquela questão de pensar, desculpem lá, isso não é aceitável em lado nenhum. Vocês depois, um dia mais tarde, vão a um tribunal e vão ter um aluno à vossa frente, não é? Um adulto à vossa frente, que vocês também participaram na educação, e ele vai ser... Ora, aí está. Daí vem a tal interpretação da justiça que há bocado falávamos. Exato. Por isso, é a tal subjetividade que tem a ver com os níveis educacionais que foram adquiridos lá mais para trás. E com a base. Mas os pais são responsáveis e os professores também. E eu acho que quer-se tanto que os alunos atinjam um determinado nível, à custa de tudo, vale tudo. E esta questão da solidariedade, da empatia, do respeito, de tudo, na sala de aula não existe. Porque o que é importante é eu ser melhor que todos, e o importante é o professor tornar um aluno melhor que os outros, e os outros que não sabem são burros, pelo amor de Deus. Ora, vamos ver se isto está bem. Pronto. E isto vai bater na questão da solidariedade. Nós temos uma ideia muito incrível da solidariedade. Então, que é outro valor humano. Sim, nós somos hiper mega solidários.
agora no Natal, toda a gente se preocupa com aqueles que não têm e toda a gente até separa umas coisinhas de brinquedos que estão a mais para dar, não sei o que mais. Mas isto que nós fazemos pontualmente não nos torna solidários. Pode nos tornar um bocadinho empáticos por nanosegundos. Mas o importante é ter esta atitude todo o ano. Pensar que aquelas crianças a que você vai dar não é um brinquedo que já não tem em casa. Tem 12 meses que é preciso também ter atenção. E esta questão da solidariedade não é nós, de repente, unirmos-nos todos para uma causa tipo Ucrânia, ou sei lá, Israel, ou Palestina. Não, é olhar às pessoas que estão ao nosso lado, que muitas vezes precisam e nós nem sequer damos conta. Aquelas pessoas que estão na rua a pedir. Ouçam lá, as pessoas, vocês têm a mania, e todos nós temos a mania que as pessoas estão na rua a pedir, são malandros, são isto e não sei o quê. O que é que você tem a ver com isso? O que é que lhe custa a si dar 50 cêntimos, ou dar um pão, ou dar uma maçã a uma pessoa que está na rua? Não custa nada. Isso é ser solidário, sem julgamento, sem crítica. O que é que nós temos a ver se a pessoa está ali por que razão? Vocês imaginam a pessoa estar ao relento ou não ter uma casa para viver neste frio? Vocês acham que é bom uma pessoa estar sentada horas a fio a pedir? Acham que isso é dignidade humana? Nós temos que pensar nisso e nós passamos pelas pessoas e nem olhamos para elas, tipo vergonha e muitas vezes até tipo nojo. Que é isso? Isso faz de nós pessoas de valor? Isso faz de nós pessoas solidárias? A solidariedade é um valor que se manifesta com autenticidade, não é com medalhas ou então eu vou fazer isto porque me vão ver a fazer isto. Queridos ouvintes, mas onde é que estamos? E eu fico muito... Isso tem a ver com a insensibilidade também, não é? E nós somos sensíveis? É aquela questão importante que nós devíamos falar. Nós somos sensíveis com aquilo que se passa na Palestina. Ora, da forma Maria como... do Céu, estamos a acabar, vamos para o 8º e último valor, que é a ética, e fechamos assim com chave de ouro, porque este também é complicado. E eu acho que a ética, no fundo, sintetiza tudo aquilo que é importante na vida. Nós agirmos com ética é viver de acordo com os valores morais que nós temos. E para saber que valores morais nós temos que ir atrás e fazer uma leitura, nem que seja leve, de tudo aquilo que nós falamos, e só são alguns. E eu acho que aquela é ética, e tem a ver com a ética consigo próprio, tem a ver com a ética no seu casamento, o valor da ética com os filhos, com os amigos, e nós... Com a sociedade. E depois com a sociedade. Nós estamos a falar do micro para o macro, nós temos que ver o que é que nós somos eticamente. Queridos ouvintes, eu acho que nós com o tempo temos uma capacidade, eu nem sei se é por cobardia ou não, mas chamamos isso adaptação, capacidade de adaptabilidade, e achamos que isso que é o máximo, mas muitas vezes essa adaptação faz-se à custa de coisas que são fundamentais para nós. E depois é claro que chegamos aos 50, se temos qualidade, se temos saúde, então começamos aqui a disparatar para todos os ângulos, porque toda a gente é culpada porque nós temos falta de realização. Porquê? Porque nós, durante a nossa vida toda, o que é que nós fizemos? Agimos sem aquela questão ética de primeiro nós e depois os outros. E quanto mais nos dedicamos a nós, quanto mais investimos em nós, melhor será a nossa energia para tudo que está à nossa volta. Por isso a ética é daquelas questões que, por exemplo, o José Saramago dizia: se a ética não governar a razão desprezará a ética. E eu acho que, honestamente, é o que acontece muito nos dias de hoje. Isto não é um programa dramático, mas é só um alerta. E acho que começar o ano com sinais de alerta só nos faz bem. Pronto, e hoje falamos sobre valores humanos, o que são, temos aqui alguns exemplos, falamos também da definição, fechamos assim a edição desta semana do Momento de Inspiração, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão. Peter Gabriel vai-nos fazer companhia no final para nos trazer o tema In Your Eyes, e 2 ou 3 dias estamos cá novamente. Obrigada. Até lá, Bom boa semana. Bom ano.